Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Passa à Luz. O Passa à Luz, que é este podcast que vos tem habituado a todas as quartas-feiras, às 21 horas, a trazer até cá pessoas que trazem aventuras, milagres e alguns desastres no seu percurso de fé, mas também ao longo de toda a sua vida. No episódio passado tivemos connosco a nossa querida Catarina Vidigal e hoje a Catarina tinha passado a luz para a nossa querida Sara Conde. A Sara, que, segundo nos confidenciou, quando era mais pequenina, conta a ela que usava a água das pedras para benzer os seus animais, nomeadamente galinhas, os cães, entre outros animais. Bem-vinda, Sara. Olá. É verdade ou não? Podia ser verdade, sim. Tive uma infância muito ligada, lá está, a esse ambiente e podia muito bem ser verdade. Mas não é. Não. Olha, quem está lá em casa ouviu-me agora falar na Sara Conde, mas não sabe de onde é que és, que idade tens. Ok, Fala-nos então, um pouco. sou a Sara Conde, tenho 22 anos, sou de Reguengos de Monsaraz e pronto, acho que é isso. Tu, pelo que percebi, tu tens ligações só em Reguengos de Monsaraz ou... Não, os meus pais são os dois de uma aldeia diferente, a minha mãe é da Comiada e o meu pai é da Peruliva, que pertencem a ambas as aldeias ao concelho de Reguengos. E a tua infância foi passada entre estas duas aldeias, mais por Reguengos? Como é que foi o teu percurso? Mais na Comiada, porque quando os meus pais começaram a trabalhar depois de eu nascer, não fui logo para a creche, mas fiquei com os meus avós maternos e daí de ter dito que fiquei sempre muito ligada a esse mundo mais rural, digamos assim, e por isso sim, a minha infância passou muito por aí, pela Comiada. Olha, e quem está lá em casa poderá, pronto, isso que tem essa questão de tentar também perceber da tua parte que tipo de atividades ligadas à religião, pronto, à Igreja Católica é que tu vivenciaste? Mas nessa altura? Desde pequenina até os dias de hoje. Então, recordando essa altura, e já que falei disso, nessa altura era muito, se calhar, a minha avó como a minha chama e a pessoa que me sempre mostrou esta parte de Jesus e esta parte da Igreja, mesmo que na altura não o percebesse muito bem, mas sempre foi muito ela que me contava a história do nascimento de Jesus, a forma como Maria tinha feito a sua vida, a forma como era importante este Jesus e esta Maria para ela. E depois foi um percurso que foi sendo gradual, com a catequese, entrei para os acólitos, sempre acompanhei depois mais tarde grupo de jovens, mas sempre também muito ligado e tenho essa noção aqui à minha família. Os meus pais também sempre me incentivaram e sempre viveram muito esta fé comigo, graças a Deus. E por isso acho que se deve muito inicialmente à minha família, que me empurrou, digamos assim, e me deixou neste mundo de fé, que depois eu fui também fazendo a minha própria caminhada. E tu agora, pronto, nós vamos também dividir esses pontos que tu agora também falaste. E quero pegar aí nos acólitos, porque é algo que ainda não falámos em nenhum destes episódios. O teu percurso nos acólitos começou mais ou menos a partir de que idade? Começou, lá está, na Comiada, porque como eu vivia lá muito, habituámos-nos a ir à Eucaristia ou à celebração da palavra, quando o padre não está presente lá, que é os sábados à tarde. E por isso habituei-me, porque pronto, éramos pouquinhos, a maior parte população mais idosa, e depois estava eu, os meus primos, mais ou menos da mesma idade, e nessa altura a minha mãe disse-me que seria engraçado também meter-me ao serviço da comunidade, e por isso falei com o Padre Manel Zé e comecei a acolitar por volta dos 10 anos, 8, 9, 10 anos, na Comiada, e portanto era ali sempre um ambiente assim muito fechado, era sempre eu sozinha a acolitar, e por isso fui aprendendo assim gradualmente. Depois disso fui começar a acolitar no grupo de Reguengos, já mais tarde por volta dos 12 anos, e depois a partir daí fui crescendo mesmo até em termos de formação, conhecimento, e pronto, até os dias de hoje. E o que é que significam, se tivéssemos que definir o significado dos acólitos para ti, o que é que poderias dizer? Para mim, acho que tem vindo a mudar ao longo destes anos. No início era, lá está, este serviço e este poder estar diferente na missa, né? Não estar só na parte da população do lado de fora, digamos assim, nos bancos, mas estar junto do padre. E agora já vejo como algo que é muito sentimental, porque me liga muito, principalmente à parte da Eucaristia, o poder estar literalmente ali a servir e a presenciar aquele momento tão próximo junto daquele momento que é muito importante. Mas não poderá ser muitas vezes confundido com a vontade que a pessoa poderá ter de seguir a vida consagrada? Sim, há uma altura ali, principalmente depois até em termos de escola, se calhar ali diria
oitavo, nono ano, por aí por a frente, há sempre aquele comentário daquele amigo ou que não vai à catequese e se calhar és a ajudante do padre ou só lá vais por etc. Mas acho que também, mais uma vez, a minha família sempre me ajudou a preparar-me para essas provocações, digamos assim, e por isso também acho que sempre soube lidar muito bem com isso, mas às vezes pode ser um bocadinho visto dessa forma, assim. E dando um salto mais à frente, e sei que atualmente também ainda estás no grupo de jovens, sei que fazem atividades ao longo de todo o ano, foram agora até o jubileu. Como é que é também essa dinâmica de orientar, digamos assim, não sei se é a melhor palavra para caracterizar, mas como é que é também estar à frente deste grupo de jovens? Acho que não oriento, acho que sou um bocadinho, se calhar, a responsável por transmitir mais algumas coisas, mas não gosto muito de dar um cargo a mim que não dei aos outros, porque gosto de saber que também sou do grupo tal como os outros, mas é um pilar muito importante na minha fé e hoje reconheço isso porque esse desafio proposto pelo Padre Manel Zé, que é o meu pároco, apareceu numa altura que se calhar nem eu sabia que fazia falta este grupo, foi antes de ir para a universidade e por isso fez muito sentido ter começado do zero com este grupo e agora 5, 6 anos depois saber que este grupo se mantém e foi renovando e novas pessoas e novos jovens e novas iniciativas e por isso é um pilar muito importante porque lá está mais do que reuniões ao sábado, que é o que nós temos e acho que é onde vou buscar também às vezes a força que preciso para a semana, é também amigos que eu reconheço, se calhar nem todos os que lá estão, mas alguns deles são grandes amigos meus e são grandes pilares nisto da fé e pessoas que para mim simbolizam luz e a quem eu posso recorrer quando é preciso. E tu já uma vez te sentiste ou já te disseram, olha Sara, se ainda aqui estou, também se deve a ti. Já alguma vez te disseram, alguma vez sentiste, já houvesse, ou tu fazes o teu caminho? Acho que nunca foi assim diretamente, mas os mais novos às vezes dão-me a entender que e agradecem muito. E agora no jubileu aconteceu isso e nas jornadas também aconteceu, agradeceram-me o facto de às vezes eu dispor muito para aquele grupo e perder tempo, que na minha perspectiva não é perder, é ganhar, mas dar muito tempo da minha vida àquele grupo e preocupar-me em mandar mensagem a este e aquele para não se esquecerem disto ou daquilo. Mas sinto-me muito bem, porque acho que aquele grupo também é muito para mim, por isso eu devolvo, mas também acabo por ganhar muito deles, por isso, mais do que me dizem, isso é também aquilo que eu acabo por ganhar deles e do grupo. E o que é que foi viver este jubileu? Porque vocês foram até Roma, fizeram uma viagem longa, estiveram lá vários dias. Como é que foi também esta sensação? Se calhar por seres, volto a repetir, que não é a palavra mais correta, vá, orientadora do grupo, houve essa sensação de ser a mãe do grupo? O que é que tu sentiste? O que é que experienciaste, viveste? Este jubileu foi muito importante para mim. Gostei muito em todos os sentidos, em sentido de fé, de amadurecimento de fé, de ir descobrir novas coisas, digamos assim, mas também em termos de amizades. Lá está, já tínhamos tido a experiência da jornada em 2023 e a maior parte do grupo que foi a Lisboa também foi a Roma. E acho que isso nos levou já a uma bagagem que já havia amizades, já havia relações que estavam construídas. Mas em Roma, e principalmente no autocarro, porque passámos mais de 2 dias dentro do autocarro, criaram-se ligações que depois lá resultaram em amor e acho que isso foi muito bonito. E essa responsabilidade que me dizias, acho que sentia em momentos importantes, como por exemplo saber se estávamos todos dentro do autocarro, ou saber se estávamos todos na Basílica de São Pedro, ou se tínhamos todos chegado à escola para dormir. Mas depois de me descontraí e percebi, ok, fazes parte do grupo, também estás aqui para viver este jubileu. E tentei também ser, por vezes, uma criança com eles e viver o jubileu também da forma deles e não só da forma de responsável, mas também de jovem e envolver-me nas brincadeiras deles e acho que isso também fez muito bem. Isso é interessante porque geralmente nós temos sempre aquela ideia de que quando várias pessoas estão fechadas no mesmo ambiente tanto tempo, muitas vezes acabam por discutir umas com as outras e é engraçado perceber, sei lá, estou a dizer isto no sentido de ou não me deixa dormir, ou está-me sempre a beliscar, ou está-me sempre a molhar, pronto, inúmeras atividades e brincadeiras que muitas vezes fazem e acabam sempre, muitas vezes, por dar confusão e é interessante ver que nesse caso não. Tu falaste relativamente ao grupo de jovens, esse facto no sentido de proteção também, mandar mensagem. Tu agora tens uma profissão nova, pronto, licenciada em enfermagem. Como é que é esta nova aventura de ser enfermeira? Sempre foi algo que tu quiseste? Foi algo que foi sendo construído ao longo da vida. Se calhar nunca pensei em enfermagem como aquele desejo de tenho 10 anos e vou ser enfermeira. Acho que nunca houve essa grande ambição, mas se calhar reconheço, se calhar também como um género de vocação.
E ultimamente tenho ouvido muito que às vezes para ser enfermeira é mais do que uma profissão, uma vocação, seja pelas horas que trabalhamos, pelos turnos, ou até pelo simples facto de trabalharmos com humanos, né? E por isso acho que foi algo que foi sendo trabalhado. E pronto, entrei para a enfermagem, né, há 4 anos, e o que mudou, acho que mudou a responsabilidade, porque o nosso curso é muito prático. E eu, há 4 anos, lá está, faço estágios e vivo em meio hospitalar e já sabia rotinas, turnos, como é que seria, digamos assim, a parte prática. Mas nunca com a responsabilidade de ser a enfermeira Sara. E agora há 2 meses que é assim, e está mesmo agora a fazer 2 meses que comecei a trabalhar, e por isso é uma responsabilidade muito grande, porque não desvalorizando nenhuma profissão, nem pouco mais ou menos, mas ali o meu trabalho trabalha diretamente com pessoas, e neste caso com crianças, porque estou na pediatria, e por isso é mesmo esta responsabilidade, é mais um dia, mas é mais um dia em que os outros dependem dos meus cuidados. E acho que foi isso que mudou aqui há 2 meses. Ser enfermeira é também ter, muitas vezes, Deus ao teu lado. Como é que tu vais encarando a fé juntamente com o teu trabalho? E acho que também foi algo que foi sendo preparado ao longo dos 4 anos, porque também ao longo dos 4 anos vivi muitas experiências que me permitiram aproximar de Deus. E recordo os convívios fraternos como uma das que mostrou mais que podia transformar a minha profissão também em missão, digamos assim. E foi quando fiz convívio e quando comecei também a fazer equipas mais tarde que percebi que um turno ou um trabalho que eu fazia no hospital se podia transformar num serviço ao outro, quando comecei a perceber que o outro podia também ser este símbolo de Jesus para mim. Claro que às vezes não é fácil, né? No meio das 10 horas ou 8 horas que passo no hospital com 5, 6 doentes, termos esta perspectiva às 8 horas seguidas, mas tento, enfim, ao fim de cada turno perceber, ok, o que é que amanhã podes ir com mais amor ou com mais missão e tentar fazer este exercício dia para dia para não se tornar um trabalho banal e não ser só mais uma criança ou só mais um utente, mas ser alguém a quem eu presto o amor que ele precisa, sendo também o rosto de Jesus, que é aquilo que eu tento. Tu estás em que hospital? Estou na Dona Estefânia, em Lisboa. Muito bem. Nós, e o ambiente do hospital é sempre mais pesado. Para a semana que é Natal, como é que é viver estes dias de Natal junto destas pessoas que muitas vezes nós pensamos sempre que estão sempre a sofrer, mas muitas vezes é nestes locais que ainda estão mais felizes por estarem a ser cuidados. Como é que é também viver estes dias de Natal lá? Eu acho que, pelo menos onde estou agora, acho que é um espírito um bocadinho mais leve, talvez por serem crianças. Acho que as crianças ligam muito ao Natal, se calhar mais que os adultos, né? Ainda há aquela coisa dos pais incentivarem a Natal, é um momento bonito. E por isso a preparação que nós estamos a fazer também agora, seja preparação física, porque enfeitamos as portas, metemos árvores de Natal, metemos flocos de neve, também a preparação que se faz enquanto equipa de enfermagem, enquanto equipa médica, de que proporcionamos ao máximo o Natal a estas crianças, porque infelizmente pode haver crianças que passam lá o dia 24 e o dia 25, né? E por isso também trabalhamos aqui o nosso, digamos, estado de espírito, para também conseguirmos que elas sejam a nossa família nessa altura e nós também sejamos a família deles, daqueles pais principalmente que se calhar não têm a mesa de Natal que teriam se estivessem em casa, né? Mas fazer aquele local também um local de Natal e de família. Por falar, ainda bem que falaste agora mesmo em família, como é que geralmente costuma ser vivido o teu Natal? O meu Natal é muito em família, pronto, ainda tenho cá os meus 4 avós, graças a Deus, e por isso normalmente é na minha casa, com os meus pais, a minha irmã, os meus 4 avós, e depois vem a minha madrinha, a minha tia e o namorado da minha madrinha de Lisboa, e por isso acho que a definição é mesmo família e encontro. Encontro. É a palavra mais correta que tu podias ter usado. A Sara tem estado numa aflição para saber qual é que é a surpresa que surge, mas acho que é a altura certa para te mostrarmos a surpresa que alguém te trouxe e tem para ti neste... O que é a Sara primeiro? A Sara foi a primeira neta que tive. E eu recebi isso como uma graça muito grande que Deus me fez. A Sara, para mim, é filha 2 vezes. A Sara tem sido sempre uma menina muito meiguinha, muito responsável, uma criança muito. Temos muito orgulho em ti. O que é que significa esta mensagem que acabaste de receber? Acho que significa muito e lá está, voltando um bocadinho ao início, me lembro da conversa,
foram estes meus avós que me criaram e esta minha avó em específico que mostrou este Deus em que eu hoje acredito, e por isso ouvir isto, eu sinto, porque sei que ela faz questão de dizer isto muitas vezes, mas ouvi-lo aqui, pronto, é um bocadinho mais sério, mas é muito isto, é também estar muito grata a Deus por ter, pronto, os meus avós ainda comigo e da forma que sempre foram para mim. Este sequer é um tema mais difícil, esta questão que te vou colocar, mas pensas no dia da sua despedida? Penso porque também à nossa volta vemos constantemente alguém a partir todos os dias, né? E também na área onde estou, agora felizmente não, mas quando trabalhei nos adultos, infelizmente também aconteceu à minha volta e sabia que inevitavelmente algum dia há de ser pessoas que gosto, e também já passei por isso com a minha bisavó e com o meu tio e com o meu outro tio, e por isso acho que algo que ainda estou a construir em mim própria interiormente. Se calhar também ainda é uma batalha aqui entre mim e Deus de como é que eu vou resolver isso, mas também quero deixar isso para a altura, ainda estou naquela fase de ok, eles estão cá, é para aproveitar, obviamente não estou a pensar nisso, mas sim, inevitavelmente quando os vemos mais em baixo ou quando vemos que as coisas nem estão sempre a 100%, pensamos nisso. Tu que também nem sempre estás a 100%, como é que tu lidas e como é que tu dás a volta para conseguir voltar outra vez ao cimo? Acho que depende um bocadinho das fases, acho que a nossa vida tem muitas fases, né? E hoje sei reconhecer assim, limpidamente que quando estou mais próxima de Deus é mais fácil dar essa volta aos dias maus. E já tive picos de fé, picos altos e picos mais baixos, e se olhar para trás na minha vida, se calhar os picos mais baixos são aqueles que me deixam com mais mau feitio, que toda a gente consegue reconhecer, com menos vontade de muitas coisas, se calhar até assim mais preguiçosa para coisas sérias, mas quando os picos têm acima, isso dá a volta e é completamente o contrário, né? Se calhar penso de não vou dar esta resposta, por mais que esteja em dia mau, ninguém merece ouvir esta resposta ou ninguém merece que eu esteja assim, e por isso dou a volta também agarrando aqui e fazendo de Jesus o exemplo que quero seguir. É interessante e como isto também é uma conversa, vi um padre conhecido que dizia um burro quando cai para o fundo de um poço, como é que nós o tiramos se não há água? Aquilo que fazemos é deitar a areia para cima dele, ele sacode-se e consegue subir. E é isto que muitas vezes também temos que fazer na nossa vida, não é? É saber nos moldar, sacudir o pó que está em cima de nós e no meio daquilo que é pesado, voltarmos outra vez a subir. Tu falaste agora, há pouco falaste nos convívios fraternos. Tu já fizeste o teu convívio fraterno? Fiz em 2021, na Páscoa de 2021. Em Vila Viçosa? Não, fiz cá em Évora, porque foi na altura do Covid, e pelo que me recordo acho que havia refugiados no seminário de Vila Viçosa, então tivemos que fazer o convívio cá em Évora, no seminário. E como é que foi a experiência Porque muitas vezes temos a ideia de são 3 dias em que estão fechados dentro do seminário e aquilo é para eles fazerem a cabeça com tudo o que é religado à igreja. Acho que é uma experiência muito boa, como disse, foi se calhar o que me fez ter um dos picos de fé foi o convívio, e depois posteriormente as várias equipas que fiz igualmente outros picos de fé, mas fazer o convívio pela primeira vez foi uma grande descoberta. Primeiro porque já queria fazer há mais tempo, porque amigos tinham feito, nomeadamente tu já tinhas feito e sempre me motivaste a fazer, outras pessoas também, e sempre ouvi falar, porque havia uma coisa que se chamava convívios fraternos. Mas quando fiz os 17 anos era Covid, 18 Covid novamente, e depois quando pude fazer já tinha 19, mas acho que mais uma vez Deus fez as coisas no tempo certo e era naquela altura que tinham que ser feitos os convívios para mim, e foi uma descoberta porque foi como uma espada de luva branca, porque lá está, desde sempre que eu já conhecia Jesus, desde sempre que tinha já uma caminhada na fé, né, e neste meu percurso, mas os convívios foi, ok, tu já o conheces, mas ainda não estás muito bem com ele, ou seja, ainda não deste ali o clique, e acho que o convívio foi isso que me fez, foi de, ok, é bom, já o conheces, mas vamos construir mais entre tu e Jesus. E o que é que te falta? A nossa conversa está quase a chegar ao fim, mas interessa saber também o que é que te falta mais para conheceres mais Jesus, que tipo de atividades, o que é que tu gostarias de fazer para aprofundar mais esse caminho? Acho que há uma coisa que eu sempre disse que queria fazer, e pode ser que ainda consiga, que é voluntariado assim, mais tempo, mais alargado. Fui fazendo voluntariados ao longo da vida, fiz alguns, mas queria estar a fazer assim um mais alargado, e até aqui conjugando com a parte da enfermagem, se fosse possível,
que com crianças se desse. Mas depois acho que já tenho muito, acho que sou muito rica e acho que agradeço muito a Deus o facto de ter estas oportunidades todas, o grupo de jovens, a minha família, que é um grande pilar na minha fé cristã, os convívios, os acólitos e tudo isto que vai construindo a minha caminhada. Mas acho que é pensar de não o que é que falta, mas o que é que eu vou continuar a fazer para que continue neste caminho. É bom viver em Reguengos e fazer este percurso lá, ou sentes que o facto de estares no interior, de estares a seguir o teu caminho na fé, acaba por ser um pouco diferente daquilo que muitas vezes nós conhecemos no litoral, em Lisboa, que tem movimentos, tem várias atividades. Sentes diferença ou sentes que... Não, eu acho que sinto-me muito orgulhosa do meu caminho, portanto acho que não mudava nada. E acho que às vezes também podemos correr o risco de querer muita coisa e depois perdemos-nos e não somos bons em nada, digamos assim. Por isso acho que é importante também sabermos selecionar e filtrar aquilo que nos faz falta e nos faz bem e depois saber escolher, ok, vou por aqui, mas não vou por ali. Quem está lá em casa poderá estar e está a deliciar-se com esta conversa, mas poderá estar a pensar, não sei se vou, não vou, se quer vou à igreja, mas depois pode ser muito pesado para mim ir assistir a uma missa de, sei lá, um sábado de aleluias, por exemplo. Que conselhos é que tu darias para estas pessoas que muitas vezes estão indecisas se vou ou não vou? O que é que tu tens a dizer? Eu acho que é importante deixar essa dúvida do ir ou não ir, mas dar sempre uma oportunidade. Como tudo na vida, às vezes queremos ir, vou dar um exemplo nada a ver, mas há uma festa e eu estou naquela do vou ou não vou. E acabo por ir pela descoberta, ou porque quero estar com os meus amigos, ou porque a festa até pode ser boa e vai haver música que gosto, e até posso não gostar. E acho que, lá está, não tendo nada a ver, acho que é sempre importante dar esta oportunidade. Porque do outro lado pode estar sempre à nossa espera algo que nos surpreenda e nos faça bem. Acho que é o caso da igreja e tudo o que tem a ver com a nossa fé. E por isso acho que o conselho que dou é mesmo, a dúvida é boa, mantenham-na, mas deem essa oportunidade. E mais do que uma vez vão dando essa oportunidade a vocês mesmos e também a Deus de vos transformar. Ainda te lembras de algum momento em que foste surpreendida por Deus? Esta é sempre a pergunta mais difícil que faço a todos os convidados. Pronto, poderá existir algum momento em que Deus te tenha tocado e tu disseste, uau, não estava a contar que Deus estivesse aqui neste momento. Acho que, pronto, assim nenhum assim magnífico, acho que não me estou assim a lembrar de nenhum, mas nestas pequeninas coisas, que acho que também são muito importantes, recordo algumas, como é que costumo dizer, algumas deuscidências. E por acaso estou-me a lembrar de uma, que lá está, foi pequenina, não foi assim nada extraordinário, mas foi quando eu fui estagiar para a pediatria, e já contei isto muitas vezes, a ti também já te contei, fui estagiar para a pediatria em Portimão, e era todo um ambiente novo, né? Ia à missa em Reguengos ou em Évora, e de nada estou em Portimão, num ambiente completamente desconhecido, e no primeiro fim de semana vou à missa, e nem sequer tinha lido o Evangelho, nem nada, fui só, e era aquele Evangelho que Jesus chamava às crianças, e disse tudo o que foi dizer a estes pequeninos, é a mim mesmo que o estás a fazer. E no dia a seguir fui trabalhar com crianças e por isso acho que foi assim ok, ele está-me a dizer que estou no sítio certo e é mesmo isto que ele quer para mim. E por isso entendi esse evangelho como uma deuscidência que me disse que estava tudo certo. Espetacular. A nossa conversa chegou ao fim, mas lá está, não quero, assim como tenho feito com os convidados anteriores, uns conheço melhor, outros conheço menos bem, mas dar-me a certeza de que nesse lugar teve uma pessoa que também lá em casa conseguiram perceber que tem o coração no lugar certo, que consegue ser imagem de Jesus no dia-a-dia para todos aqueles que passam por ti, neste caso. E é interessante ver que isto de ser católico, foi isto que eu fui percebendo da nossa conversa, ser católico não é estar todos os dias a rezar, todos os dias triste. A vida também é esta montanha, estes picos que tu dizias, esta montanha russa em que muitas vezes estamos bem, muitas vezes também estamos mal, porque lá está, assim é que nós aprendemos. E pronto, e acho que também tenho a agradecer. Obrigada. Nós não podemos dar um beijo nenhum coisa, por isso, olha, fazemos assim, obrigadíssimo. Obrigada. Mas antes de te ires embora, a quem é que tu passas a chama? Este passa à luz vai passar para que convidado e porquê? Então, olha, queria que me fizesse esta pergunta porque já sabia que isto ia acontecer, não é? Porque já vi os outros episódios, mas eu fiquei muito feliz por saber que esta pergunta me ia ser feita, porque quando me perguntas isso, lembro-me de muitas pessoas.
E isso para mim significa, ok, tens um grande leque de amigos que são Cristo na tua vida e por isso fiquei muito feliz. E se tivesse que escolher, escolhia-te a ti, Rui, sem dúvida nenhuma, mas Como não posso estar dos dois lados. não podendo tu entrevistar o Rui Paixão, escolho um grande amigo meu que é o Francisco Cabral. Muito bem. Alguma razão para além dessas que acabaste de dizer? Pronto, o Francisco acho que é uma das pessoas que é mais imagem de Deus na minha vida, sem dúvida alguma, pelo testemunho que ele dá, mas também pelos grandes conselhos de vida que ele me dá a mim, pela forma como conseguiu tocar. Não há muito tempo, foi quando fiz convívio, conheci-o quando fiz convívio em 2021, mas desde aí sempre foi uma presença garantida de Deus e por isso escolho ele. Espetacular. Obrigadíssimo. Obrigada. O nosso episódio chegou ao fim, mas antes de desligares o vídeo ou o Spotify, peço-te que feches os olhos durante 5 segundos. Que parte desta conversa ficou na tua memória? Pede então a Deus que não deixe abalar alguma parte desta conversa. Quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio. Até lá.